Você sabe que o nome Hamas, vou fazer uma pergunta, o árabe fala o quê? Qual a língua do árabe? Árabe. Foi difícil, né? A palavra Hamas é de que origem? Hebraica. E eles botaram o nome do grupo deles de quê? Violência em hebraico. É o recado que eles dão para Israel. Hamas. Meu irmão, eu não quero deixar você frustrado, não, mas eu quero falar uma coisa para você. Quem faz essas perguntas que eu acabei de fazer aqui, de fato não conhece a história da humanidade, nunca leu Gênesis, ou leu e não entendeu, ou leu e não creu em nada do que leu. Só tem esse jeito, viu, gente? Ou não conhece a história da humanidade, desde o princípio, e a maioria não conhece, porque o homem não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Concorda? Ou leu Gênesis e não acreditou no que está escrito, porque Gênesis responde esse questionamento, não é? Leu e não entendeu nada, ou leu e não creu em nada. São essas opções. Porque dentro da igreja ter essa dúvida, você vai me desculpar, é um absurdo. Por quê? Porque a palavra responde. Não fique zangado comigo, mas é verdade. Amém? Pois em Bereshit isso é esclarecido. Todas essas perguntas. O homem está em sofrimento simplesmente porque desobedeceu a Deus. Essa é a resposta. Rafael, por que a criancinha morre de doença? Porque o homem pecou. Por que nasce alguém morto? Porque o homem pecou. Por que você tem infarto ou alguém tem infarto? Porque o homem pecou. A humanidade pecou. Essa é a resposta. E você precisa compreender isso. O homem está em sofrimento porque desobedeceu a Deus, que é bom, porque Deus é. Yeshua não falou? Só tem um bom. Quem? O Pai que está no céu. Nem ele se incluiu nisso. Então, quando eu pergunto se Deus é bom, por que a criancinha morre, é porque eu não compreendi o que está escrito em Gênesis. E haja visto que muita gente pensa que Gênesis é figurativo dentro da igreja. Muita gente acha. Ah, Rafael, esse negócio de dilúvio, já ouvi isso dentro da igreja. A pessoa está dentro da igreja, mas não crê no que está escrito. Ó, isso é perigoso, hein, gente? Se Yeshua falou que ele é bom, é porque ele é. E o homem desobedece a Deus, que é bom, e obedece a quem? Fala aí. Fala aí, gente. O diabo. Obedeceu o anjo caído. E esse anjo veio para quê? O que a palavra fala que ele veio? É por essa razão que Yeshua fala uma coisa interessante lá em João 8,44. Olha o que ele fala. Vós tende por pai ao... Filho faz o quê? Hein? Filho faz o que pai faz. E se Yeshua está dizendo que vós tendes por pai o diabo, o que os filhos do diabo fazem? Matam, roubam e destroem. É ou não é? O que você vê na terra? Vós tende por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso. É o pai da mentira. Pai gera filho. O diabo gera mentira. E se eu sou filho do diabo, eu faço o quê? O que meu pai faz. É isso que Yeshua está
ensinando aqui. Aí você continua perguntando, por que a criancinha morre? Porque nós somos filhos do diabo. Fazemos a vontade do nosso pai, o diabo. O que você vê no mundo, nos jornais? Nós nos tornamos filhos do diabo. Se praticarmos o que Deus manda, nos tornamos o quê? Filhos de... Porque filho parece com pai. Não tem um ditado? Que o fruto não cai longe da árvore? Não é verdade? A gente olha para o filho e fala assim, poxa, como parece com o pai e com a mãe. Pois é, fruto não cai longe da árvore. Tal pai, tal filho. Então, se eu sou filho de Deus, eu faço o quê? Benignidade, bondade, perseverança, fé, domínio próprio, mansidão, amor. Opa! Cadê roubar, matar e destruir? Não tem. Isso não é de filho de Deus, porque Deus não faz isso. Então, quando você pergunta se a criança morre, se Deus é bom, por que uma criança morre? Você não está compreendendo a verdade que está exposta nos oráculos de Deus. É por isso que você tem essa dúvida. Se nós praticarmos o que Deus manda, somos filhos de Deus. Se praticarmos o que o diabo manda, somos filhos de quem? Fala alto aí, gente. E filho, obviamente, repete o que seu pai faz. Se o diabo é o pai da mentira e é um homicida, logo veio para matar, roubar e destruir aqui na terra. Obviamente, é exatamente isso que seus filhos fazem sobre a face da terra. É ou não é? Compra o jornal aí, nem compra mais, né? Abre o celular e vê o que você vê de notícia aí. Só coisa boa, né? É? Só vê destruição, desgraça, morte, mentira, violência. Então, não pode ser filho de Deus que está fazendo isso. Não é assassinatos, roubos e destruição que vemos um homem praticar na terra? Não é exatamente o que lemos nos jornais de todas as cidades no mundo? Não é isso que o Hamas fez em Israel? O que o Hamas fez? Edificou alguma coisa? Hein? O que o Hamas fez? Entrou ali na terra de Israel, matou, estuprou e queimou tudo, destruiu. E o diabo veio para matar, roubar e... O que a Rússia fez lá na Ucrânia? Beijou o pessoal, deu um abraço, deu presente? Hein? Fez o que lá? Matou, estuprou e destruiu da mesma maneira. Quem faz isso é o que o seu pai, o diabo, quer que faça. Se você rouba alguém, o diabo veio para matar, roubar e destruir. O seu pai é o diabo. Deu para entender? Hein? Ou não? Tá vendo? Você estava culpando Deus. Porque quando você pergunta se Deus é bom, por que a criancinha morre, você está culpando quem da morte da criancinha? Deus. Mas eu nunca vi Deus sair roubando e matando. Você já viu? Nunca fui numa delegacia e está lá escrito, foi roubado e morto e destruído por Deus. Você já viu na delegacia? Ou você vê lá, fulano de tal matou, estuprou, fulano de tal roubou, sempre um homem. Hein? Aí você diria assim para mim, mas eu não vejo o diabo também lá na delegacia. Você não vê com seus olhos, mas ele está lá. Porque Yeshua estava lá em Canaã, conversando com os discípulos e falou assim, vou-me embora, porque o príncipe desse mundo está chegando aqui e eu não tenho parte com... Amém, meu irmão? Quando você mata, rouba, se prostitui, adultera, se embebeda, fuma um baseado, cheira uma cocaína, você é filho de quem? De Deus? Não, não pode ser. Filho de Deus sabe o que faz? Benignidade, bondade, perseverança, fé, domínio próprio, mansidão, amor, fidelidade e fé.
Contra essas coisas não há? Ó, olha a diferença. Pois é, meu irmão. Não é exatamente isso tudo que falamos, que lemos nos jornais? E eu quero dizer mais uma coisa para você. De Adão ao nascimento de Noé, que é a paraxá que nós estamos falando hoje, temos mais ou menos 1056 anos. Mais ou menos. Isso não é uma assertiva. A humanidade, já debaixo do pecado, como filhos do diabo, se multiplicou e se espalhou sobre a terra, amaldiçoada por Deus por causa do pecado do homem. Porque Deus falou assim: maldita seja toda a terra por causa do teu pecado. Toda a terra está contaminada. Toda a criação se contaminou. Está amaldiçoada. Por isso você faz a sua casa no morro, chove, cai tudo. Por isso que você está bem bonitinho lá nas praias dos Estados Unidos, vê um furacão, rebenta e leva tudo. Por isso você está lá no Chile tranquilão, tem tremor de terra, derruba tudo. Por isso você está aqui no Brasil andando com sua bicicleta, o cara vem, te assalta e leva a bicicleta. Leva o carro. Quando não leva, a vida. É por isso. Agora você imagina, de Adão a Noé, mais ou menos 1056 anos, a humanidade já debaixo do pecado, como filho do diabo, se multiplicou e se espalhou sobre a terra amaldiçoada por Deus por causa do pecado do homem. Nosso Criador assistiu do alto de seu trono pacientemente 1056 anos de violência, degradação, roubo, assassinato, injustiça de todo tipo e depravação da raça humana. Olha que paciente. É ou não é? Por isso que a Bíblia diz que Deus tem um ânimo longo. É por isso que está escrito lá no Salmo 103:8. Compassivo e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e grande em benignidade. Deus é bom. Yeshua não falou? Só tem um que é bom, o Pai que está no céu. O Salmo está confirmando isso. Ó, compassivo, ele é compassivo, é misericordioso, é tardio em irar-se, demora a ficar irado, e grande em benignidade. Ele é muito bom. Tem um texto bíblico que Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. O que é galardoador? Presente, ele te dá presente, ele quer te presentear. Ele é bom, ele quer preservar a sua vida, ele quer transformar você, ele quer te encher do Espírito dele e quer te fazer um vaso de honra, de cabeça erguida, para sentar com príncipes e não sentar no barro, encher a cara e ter zombaria sobre você. Deus não quer isso. Deus te ama. Além de bom, Deus é misericordioso e é longânimo, e se compadece de nós, homens perdidos nesse mundo. Pois é, se Deus é misericordioso, então ele não tem prazer em destruir o homem. Deus não tem. Ele pode? Pode. Ele podia ter destruído todos nós, mas não fez. Sabe por quê? Porque ele é misericordioso, ele quer a sua vida. Ele quer te dar vida e vida em abundância. Veja lá em Ezequiel 33:11. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio. Ó. O cara às vezes enche a cara, fuma, cheira uma cocaína, faz de tudo, se prostitui e um dia morre. Você acha que Deus se alegrou com isso? Ele queria que essa pessoa, antes de morrer, largasse essa vida para que fosse restaurado e transformado. O cara acha isso que é liberdade, mas isso não é liberdade. Você está preso. Você não consegue largar o vício, não consegue largar a prostituição,
Às vezes você nem quer fazer, mas faz. Deu para entender? Então você não é livre, não. Tem gente que fala assim para mim, eu paro de fumar quando eu quiser. Eu falei, então para aí, hoje, que eu quero ver. Está preso, é escravo. Escravo é obrigado a fazer, não tem opção. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim em que o ímpio se converta do seu caminho mau e viva. Olha que coisa. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que morrereis? Olha o que ele está dizendo. Ainda fala para a casa de Israel. Inclusive, Deus é paciente e longânimo. Veja em 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. A gente acha que está demorando tanto, né? Hein? Você pensa isso? Claro que pensa. Porém, é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Agora você pode imaginar o nível de violência, corrupção e depravação que a humanidade estava naquele período? Igual como a humanidade está agora. Igualzinho. Tem diferença? Tem. Sabe qual é? O celular, o carro, o avião. Só. O resto é igualzinho. O sapato também é diferente, né? A roupa também. O óculos. As casas. Mas o homem é o mesmo. Encapou ele com a capa diferente, mas o livro é o mesmo. Já viu quando você pega seu livro e fala, vou encapar, e pacha, encapa, ficou bonitão por fora, mas dentro é o mesmo livro. Então o homem encapou de um monte de coisa, se iludiu com um monte de coisa, mas continua com o mesmo pecado. Naquela época lá tinha prostituição, tinha adultério, tinha homossexualismo, tinha mentira, roubo. E hoje tem? Ué, então o que mudou? Pois é. Precisa acordar, acorda tu que dorme. E Cristo vos esclarecerá. A humanidade não mudou. É tão terrível, a coisa está tão ruim, a ponto de nosso Deus, que é longânimo, paciente, misericordioso, tardio em irar-se, arrependeu-se de ter criado o homem na face da terra. E deu vontade no coração dele de quê? Destruir. Gênesis 6, de 5 a 6. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Você pode imaginar isso? Então arrependeu-se o Senhor, que é longânimo, tardio em irar, paciente. Ele chegou a ponto de se arrepender de haver feito um homem na terra. E isso lhe pesou o coração. Ele ficou triste. Ele falou, criei um homem para minha glória, e olha como o homem está. Ficou pesado. Já viu que você faz uma coisa e teu coração pesa? Foi com Deus, o coração dele ficou pesado. Falou, só tem uma solução. Vou destruir todo mundo. Tudo mudou muito, meu irmão, depois do pecado do homem. Pois quando Deus criou, e você pode ver lá na Bíblia, ele sempre disse assim, e viu Deus que isso era bom. Deus estava feliz. Deus criou o homem e falou, puxa, bonitão o cara lá. Ele é bom, que legal. Deu manga para ele, tinha caroço, mas deu manga, melancia, cheiros, cores, e Deus falou, tudo isso é bom.
E Deus ficou feliz. Mas o que nos parece, lendo a Bíblia, é que depois que o homem pecou, Deus falou assim, ó, e viu Deus que tudo ficou muito ruim. Maldade se alastrou. Veja o que é dito no Salmo 14, de 2 a 3. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Agora você entende porque que Yeshua, quando chamaram ele de bom, o que ele falou? Eu, bom? Bom só tem um, o Pai que está no céu. Porque Deus já tinha visto que não havia homem bom na terra. Com isso, a criação trouxe pesar, tristeza no coração do nosso Deus. Veja também Gênesis 6, 11 a 12. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Todo mundo se corrompeu. A sociedade estava cheia de, sabe de quê? De incrédulos, homicidas, parricidas. Sabe o que é parricida? Quem mata pai. Matricida, mãe. Está acontecendo isso? Adúlteros. Está acontecendo? Homossexuais. Está acontecendo? Bissexuais. Prostitutas. Prostitutos. Feiticeiros. Idólatras. Ladrões. Mentirosos. Amantes de si mesmo, e principalmente agora, como tem amantes de si mesmos. Violentos. Toda uma civilização corrompida e depravada por causa do pecado. Mulher querendo virar homem, homem querendo virar mulher. Igualzinho à civilização e à sociedade de nossos dias. Meu irmão, está igualzinho. Então, algo vai acontecer. Aí você pergunta, por que o furacão? A explicação do especialista que o El Niño aqueceu muito, e aí tem furacão. Meu irmão, não importa se é o El Niño ou não é o El Niño. Acontece que está o quê? Acontecendo furacão, tremor de terra e muita gente está morrendo. Pode botar especialista explicando a razão. A razão é que está acontecendo. A Bíblia diz que o sol vai aquecer a terra e que o homem vai morrer aquecido e vai culpar a Deus. O que está acontecendo? Hein? Diz aí para mim. Aquecimento é um nome bonito que um homem inventou. Mas a Bíblia já está falando isso há milênios de anos. E vai aumentar o calor sobre a face da terra. Há milênios, a Bíblia está dizendo que o rio Eufrates vai o quê? O que está acontecendo com ele? Preciso dizer mais? Eu acho que em Jeremias ou Zacarias diz que um exército, eu acho que de 20 bilhões de soldados cercarão Israel. Eu pergunto para você, na época que o profeta existia um exército de 20 bilhões de homens? Mas hoje existe? É só juntar os árabes e a China, já até passa. A Índia, então, nem vou falar, porque aí... A Rússia junto também, então nem vou dizer. A Bíblia diz que é um exército que enche a terra. Naquela época, quem imaginar que o rio Eufrates é imenso? Você já viu o rio Eufrates? Ele é imenso, meu irmão. Como é que alguém podia dizer que ele ia secar? Muita gente deve ter rido do profeta. Profeta. Mas ele estava falando de nossos tempos. Ele está secando.
Ah, Rafael, é por causa do El Ninho. Ué, pode ser o El Ninho, a El Ninha, sei lá quem, mas que está secando, está. Que está aquecendo o globo terrestre, está. Não está? Não importa a ciência te dizer a razão. O que importa é que está acontecendo aquilo que a palavra falou. Porque Deus não mente. Deu para entender? Então, como a sociedade ficou toda depravada, olha o que Deus pensa. Vou destruir toda a carne. Gênesis 6:7. E disse o Senhor, destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Ele tem direito? Tem. Porém, em meio a esta sociedade depravada e incrédula, um homem achou graça diante de Deus. Tem sempre um homem que acha graça. Na nossa época tem um homem, quem é ele que achou graça diante de Deus? Yeshua. Naquela época tinha um também. Quem é? Noé. Não é por ele que a humanidade foi salva do juízo? Não é por meio de Yeshua que seremos salvos do juízo? Porque você acha que o juízo não vem? Virá. Você já viu a confusão nas famílias? Filho não respeita a mãe, não respeita pai. Respeita? Os pais também não respeitam filhos. Sabe o que é isso, gente? Princípio de juízo. E virá. Como é que eu me livro disso? Quer que eu te diga? Vou contar debaixo, na ponta do seu ouvidinho. Yeshua, o Filho do Deus vivo. Só Ele. Rafael, mas eu não aceito. Problema seu. Problema seu. A escolha é sua. O caminho é Yeshua. Ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não, todos os caminhos levam a Deus. Eita, onde é que está escrito isso? Diz aí para mim. Nem sabe, né? Mas fica repetindo, coisa que não sabe. Porém, em meio a essa sociedade depravada e incrédula, um homem achou graça diante de Deus. Veja em Gênesis 6:8. Diz assim, Noé, porém, achou graças aos olhos de Deus. É sinal que Deus está sempre olhando os homens. Como Noé, um homem dentro de uma sociedade corrompida pôde achar graça diante dos olhos de Deus? É uma boa pergunta. Não é? Sabe por quê? Você deve fazer essa pergunta para você saber como que é. Que se acha graça diante de Deus. Essa é uma boa pergunta. O próximo versículo nos mostra como. Veja em Gênesis 6:9. Estas são as gerações de Noé. Era ele homem justo e perfeito em suas gerações, e ele andava com Deus. Por isso Deus achou graça. O que é andar com Deus? O que é andar com o diabo? Para a gente entender. Fazer o que ele quer. Yeshua não falou? Vós fazei a vontade do vosso pai, o diabo. Então, se eu faço a vontade do diabo, o diabo anda comigo. Porque Yeshua, quando estava lá em Canaã, ele via a proximidade do diabo, o que ele fala? Vou sair, porque está chegando o príncipe desse mundo e eu não tenho parte com ele. Então, ele não ficava aonde o diabo ficava, ou seja, ele não fazia a vontade do diabo. Então, se eu faço a vontade do diabo, o diabo anda coladinho comigo. Não é só com o Rafael, não, com você também. É só fazer a vontade dele. Ele gruda e vira amigão. E você está pensando que está brincando? Pede a Deus para abrir seus olhos para ver se você não vê. Tem coragem? Clama a Deus, você vai ver um monte de gente na rua e demônio seguindo. Se não está dentro da pessoa, né? Tem essa também. Fazendo a pessoa de cavalo, como eles falam. Vamos prestar atenção na palavra de Deus. Ela está dizendo que Noé era justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus.
Quando Deus chamou Noé, ele tinha 500 anos. Novo, né? Se uma geração dura mais ou menos 70 anos, então ele passou por umas 7 gerações como um homem justo e perfeito e andando com Deus. Olha só, 7 gerações, mais ou menos, em uma sociedade completamente depravada. Inclusive, Noé faz parte do rol de 3 homens que são salvos pela sua própria justiça. Só tem 3. Quem são eles? Gente, nota 0. Noé, Daniel e filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, ó, e Jó. Ele vai falar aqui, ó, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, agindo traiçoeiramente, então estenderei a minha mão contra ela e lhe quebrarei o báculo do pão. Sabe o que é isso? Quem sabe? Vai trazer fome. E enviarei contra ela fome, e dela exterminarei homem e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, guarda isso, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. A justiça de Noé, de Daniel e Jó só tem capacidade de livrar eles próprios. E só existe um homem. Existem 3 que a sua justiça salva a vida deles, só. Mas existe um homem que a sua justiça salva toda a humanidade que crê. Quem é o nome? Yeshua HaMashiach. E só existe um homem que com sua justiça livrou sua vida e a vida de todos os que nele creem, Yeshua, o Filho de Deus. Sabe por que Noé achou graça diante de Deus e foi salvo da ira de Deus? Porque andou em justiça. Veja o que está escrito em Provérbios 11, de 4 a 6. De nada aproveitam as riquezas. Aí o povo acumulante de dinheiro. No dia da ira, não vai adiantar, você tem lá uma conta bancária, aplicou em Bitcoin, duplicou, o juízo vem, você pega toda a sua riqueza e dá para Deus? Hein? Não adianta para nada. De nada aproveita as riquezas no dia da ira. Porém, a justiça livra da morte. A justiça dos perfeitos endireita o seu caminho, mas o ímpio cai pela sua impiedade. A justiça dos retos livra, mas os traiçoeiros são apanhados nas suas próprias cobiças. Glória a Deus. Tanto a justiça livra da morte, que Deus, a mandar Noé e sua família entrar na arca antes do dilúvio, que matou toda a humanidade na terra, explica a razão pela qual Noé e sua família não vão morrer junto com toda aquela humanidade da época. Vai lá em Gênesis 7:1. Ó, depois disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Amém? O que salvou Noé? A justiça. Noé podia ser o homem mais pobre da terra, mas todos morreriam e ele não. Deus só preserva de seu juízo de morte os que praticam a justiça. 2 Pedro 2, versículo 5. Se não poupou ao mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregador ou apregoador da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios.
Gente, Deus está chamando o mundo do mundo dos ímpios. E é ou não é? Pois é. O que prevalece? O que é bonito? Tudo que transgride a lei de Deus. E Deus só vai preservar quem anda em justiça. Por isso, Noé é o herdeiro da justiça que é pela fé. Veja em Hebreus 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento de sua família. Isso aqui, você precisa avaliar com mais cuidado. Você sabe que na época de Noé tinha chuva? Não tinha. Então Deus falou que ia acabar o mundo com a água. Noé teve que crer em Deus, né? Porque, meu Deus, como é que vai ter água suficiente aqui para morrer todo mundo? Noé, faz uma arca aí. Deu o tamanho da arca, ele foi construir. Eu acho que ele demorou quase 100 anos. 100 anos. Fazendo a arca. 120 anos? É. Fazendo a arca e apregoando a justiça. E todo mundo rindo dele. Zombando dele. Por isso Noé é o herdeiro da justiça que é pela fé. Pela fé Noé é divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, não se viam. Sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família. E por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é a segunda fé. O que a palavra quer dizer? Que a minha fé condena esse mundo. A sua fé condena esse mundo maligno. Amém, meu irmão? Se você crê, você condena. Quando você é batizado, entra nas águas, você está condenando o mundo, como Noé fez. Amém? Isso é uma figura do batismo, do mikvah, que Deus mandou fazer em todos aqueles que creem no seu Filho, Yeshua HaMashiach. Amém? Quando você desce nas águas, você está condenando o mundo ímpio. Glória a Deus. Como Noé fez. O Senhor, inclusive, diz que esconderá da sua ira aqueles que praticam a sua justiça. Veja em Sofonias. Tem muita gente aí dizendo que Deus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Isso não é verdade. Deus guarda, não tira da terra. Amém? Vamos lá por enquanto. Sofonias 2:3. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tende posto por obra o seu juízo. Por obra, prática. Você lê e pratica, tem posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos do dia da ira do Senhor. Ele vai te guardar como guardou Israel, quando aplicou o juízo sobre o Egito. Amém? O arrebatamento não é antes da grande tribulação. O arrebatamento é no 7º chofar. E se você for no Apocalipse, são 7, que está na sua Bíblia aí, trombeta, mas é chofar no original. É o 7º toque do chofar, que é a volta de Yeshua, que é o arrebatamento da igreja, transformação do nosso corpo em corpo glorioso, e Yeshua volta e começa a reinar de uma cidade que se chama Jerusalém. Amém? E Yeshua, nosso Salvador, também nos ensina a buscar a justiça. E veja, em primeiro lugar, para preservar nossas vidas. Olha o que Yeshua fala. Para preservar nossas vidas do juízo divino que virá sobre a terra. E porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua. Mas eu sou salvo por Yeshua. Se é salvo por Yeshua, você tem que buscar o quê? A justiça de Deus. Porque sem justiça... mas eu creio em Yeshua. Tu crê em Yeshua, mas transgride a lei de Deus? Que história é essa? Então você não crê nele. Você pensa que crê. Porque ele mesmo está dizendo, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você pode, então, estar se perguntando, como buscar
ou andar na justiça de Deus? Vê isso no teu coração? Hein? Muita gente fala, mas como que eu vou fazer isso? Não é? Como que eu vou fazer o que Yeshua está falando? É só andarmos pelo Espírito, gerando frutos espirituais, contra os quais não há lei de Deus contra, como está escrito em Gálatas 5, de 22 a 25. Mas o fruto do Espírito você vai saber se anda em Espírito, o amor, o gozo, a paz, tudo coisa parecida com Deus, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio. Eu já vi crente dizer assim para mim, olha, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Ué, ele está dizendo assim, vou te traduzir, eu sou crente, mas estou condenado, porque não tem domínio próprio. Deu para entender? Você precisa ter domínio próprio, você precisa gerar fruto de justiça, e esses são eles. Só coisa boa, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há? Então você anda em justiça. Porque não há lei de Deus contra essas coisas. Deu para você entender? Não tem nenhuma lei de Deus dizendo, se você amar, morrerá. Tem? Mas não é o amor que o hippie fala aí, não. Amor ficou traduzido como sexo, não é verdade? Mas não é isso não, viu, meu irmão? Não entra nessa. Pô, paz e amor, vamos lá, bicho. Não é isso não. Amor é amar o próximo como amo a mim mesmo. Tem nada a ver com sexo. Rafael, sexo é pecado? Não, entre marido e mulher, de forma alguma. É bênção de Deus, não é? Agora, o amor como o mundo ensina, isso é pecado. Isso não é amor. Primeiro eu vou dizer uma coisa para você. Amor nunca acaba. Sabe por que nunca acaba? Vou te explicar por quê. Porque Deus é amor. E Deus é eterno. E se Deus é amor, Ele é eterno, o amor nunca. Ué, Rafael, então por que o amor acaba? Porque nunca foi amor. É por isso que acaba. Você se junta com a pessoa porque ela é bonita, porque a aparência dela te agrada, porque a forma da moça te agrada, ou a forma do rapaz te agrada, os olhos azuis te agradam. É sempre assim, é ou não é? Os olhos verdes? Então tá bom, os verdes te agradam. Isso não é amor, isso é cobiça. Você olha para o carro e fala, Rafael, eu prefiro o carro amarelo. É a mesma coisa, eu prefiro uma mulher, sei lá, morena, branca, não sei o quê. Ela é meu tipo, já ouviu falar disso? Não vai durar, meu irmão, não vai durar, porque isso não é amor. Amor não é olhar com cara de peixe morto. Amor não é dizer eu te amo. Amor não é isso. Quantas vezes Yeshua falou eu te amo? Mas ele me ama? Ele deu a vida por mim. Ele deu a vida por mim. Aí o rapaz vai lá na academia, toma bomba para ser apreciado pelas moças, porque o padrão agora é bombado. A maioria morrendo com câncer, infarto, acidente vascular, porque toma, como é que chama? Esses negócios aí, bomba. Esteroide, toma aquilo. Fica lá, tudo amante de si mesmo. Aí faz assim, o músculo tá bonito, como eu sou bonitão. Aí já chega perto da moça todo, eu sou. A moça também, bota o salto maior que ela, aí se sente, agora tá na moda, se sente apoderada que fala. Empoderada. O salto maior que é, se cair tem que chamar o corpo de bombeiro. Mas fica... Aí, casam-se assim. Aí, meu irmão, quando você olha a pessoa acordando, não é aquela pessoa... Tô mentindo?
Estou mentindo? Sem maquiagem, sem nada. Aí, opa, ué, cadê a mulher? Cadê o cara bombadão? Meu filho. Casamento. Hã? Não, eu sei, mas junta, né? Junta lá, que já está em pecado. Aí um dia, o amor acabou. Ele nunca existiu. Nunca existiu. E aí vai gerando pessoas doentes, porque gera filho desses relacionamentos. Então são pessoas que já não têm contato com o amor, com o acolhimento, com a verdade. Então são pessoas que já vão ter problemas futuros. E aí vai piorando cada vez mais. A sociedade está melhor ou está piorando? É só se avaliar. Está cada vez pior. E aí você destrói pessoas que não tem o padrão da beleza atual, por exemplo. Aí a pessoa fica cheia de complexo. Aí tem que ir no psicólogo, tem que não sei aonde, porque ele não enquadra naquele padrão que a sociedade estabeleceu, que o meio de comunicação estabeleceu para ganhar dinheiro às suas custas. E você aí começa a fazer o quê? Vou ali na clínica mudar a minha forma para ficar bonitona. Tô mentindo? Não, puxadinha. Para as mulheres, o peito agora é desse tamanho. Aí eu tô complexada, porque meu peito não é desse tamanho. Aí vai ali na clínica, rasga e põe o quê? Fica com o peito desse tamanho. Aí vaza. Estoura lá dentro. Claro, vai pro sol, fica lá quarando no sol para ficar morena. É branca, quer ficar morena. É morena, quer ficar branca. E aí nunca se entra num acordo. Aí fica lá naquele sol quente queimando a pele, gerando câncer na pele, aquele negócio esquenta muito, estoura. Prejuízo. Teve uma reportagem ontem sobre isso. As pessoas começam a se destruir. Mexe no nariz, mexe na orelha. Só no nariz, mexe em tudo, meu irmão. Mexe em tudo. As mulheres estão... a mulher entra numa clínica, entra um fusquinha, sai um caminhão. Você não sabe nem como que acontece aquilo. A mulher é outra. Se você passar por ela na rua, você nem sabe quem é. Pois é, bota o lábio desse tamanho. Agora estão colorindo os olhos com uma tinta aí, o olho fica verde, fica a cor que você quer. E aí você vai olhar, cadê aquela pessoa que eu conheci, já nem conhece mais. Isso é muito ruim, viu, gente? Muito ruim. Muito ruim. A sociedade está indo de mal a pior. E você pode ter certeza que amor não é isso. Amor não é você olhar uma pessoa e achar ela bonita segundo o seu padrão e viver com ela. Isso não é amor. Amém, meu irmão? Isso é cobiça. Aí desfila porque a pessoa é bonita, aí fica feliz até um certo tempo, né? Porque acorda de manhã, olha, cadê? Pois é. Vocês que são jovens aí, meu irmão, não entra nessa do mundo não, hein? Senão vocês são futuros decepcionados lá na frente, pode ter certeza. Com raras exceções. Amor é uma coisa muito diferente. O amor não precisa do ser belo. Por que eu quero ser belo? Porque ninguém me ama. Eu quero agradar alguém. Agora, o amor faz o ser se tornar belo. Ele não precisa de ser belo. Ele se torna belo. Aos olhos de quem ama. Você já viu mãe falar, detesto meu filho? É raro. É porque o mundo está caído. Mas a mãe, quando gera o filho, ele sai todo... Desculpa. Mas a mãe olha e acha o quê? Lindão. Lindão. Você pode falar o dia inteiro para ela que ele é feio, que ela vai brigar com você e vai dizer, meu filho é lindão. Ô, Brian, quando saiu que eu olhei, eu falei, caraca, cara, parece um velho, todo amarrotado. Você falou isso para sua esposa? Não, eu falei, caraca. Falando que parecia sapinho,
Ó, a mãe defende logo, não, lindão, lindão. Porque o amor torna o ser belo. Amém? Deus, quando olha para você, Ele te ama. Para Ele, você é belo. Não caia nessas coisas do mundo, porque o mundo é terrível, agressivo e destruidor, porque o príncipe desse mundo é o diabo. E ele vai destruir sua vida. Narcisismo, é verdade, meu irmão. Isso não vai levar ninguém a amar você. Vai levar alguém a cobiçar você, amar não. Porque vamos ver, você vai lá na mecânica humana, aí manda você ficar igual, sei lá, essas modelos aí, você sai toda bonitona, achando que está abafando, mas os outros vão te usar, mas não vai amar você. Com raras exceções. Amém? Então, amor não é isso que você pensa. Gozo, quando fala gozo, é dentro do coração. Alegria, gozo, paz. Yeshua falou, eu vos dou a minha paz. Longanimidade, ser pessoa longânima, de longo ânimo. Benignidade, pessoa boa, que só faz o bem para as pessoas. Não é? Bondade, fidelidade. A Bíblia diz, ata fidelidade ao seu pescoço. Ó, fidelidade. Mansidão. Gente, como é bom ser manso. Os outros ficam irados, veia, explode na testa, no pescoço, mas você está lá tranquilão. Vamos pensar até que você tomou remédio para dormir, você não tomou. Você tem paz no coração. Mansidão. Moisés era o homem mais manso da época, imagina. Imagina aquele velhinho lá, cheio de rapaz de 30, 40 anos, cheio de disposição para derrubar o velhinho, e o velhinho lá, tranquilão. Isso é de Deus, né, meu irmão? Domínio próprio, meu irmão, sem domínio próprio. Ah, mas eu não aguento, eu fico furioso. Então, você não tem domínio próprio. Amém? Porque contra essas coisas não há lei. E os que são de Yeshua HaMashiach crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Noé era um homem que andava exatamente assim. Por isso, achou graça diante de Deus e se tornou o herdeiro da justiça segundo a fé. Noé, em toda a sua vida, se apresentou como servo da justiça, por isso foi santificado e viveu. Como Paulo explica em Romanos 6, de 15 a 19. Pois que havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vos apresentai como servo para lhe obedecer, sois servos desse mesmo a quem obedeceis, seja o pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, embora tendo sido servos do pecado, todos nós fomos, não fomos? Obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertos do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentaste os vossos membros, ou seja, o seu corpo, como servo da impureza, prostituição, vício do cigarro, vício da bebida, e da iniquidade para iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros, vosso corpo, como servo da justiça. Para quê? Para a santificação. Precisamos nos sujeitar à justiça de Deus como Noé fez. Veja o que Paulo fala em Romanos 10, de 1 a 3. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Precisamos nos sujeitar à justiça de Deus. O que aconteceu com Noé é a mesma coisa que aconteceu com o pai Abraão. Eles foram justificados não pela lei, e sim por meio da graça, pela fé. E se tornaram herdeiros da justiça, que é segundo a fé.
como Paulo muito bem explicou em Romanos 4,13. Porque não foi pela lei que veio a Abraão ou a sua descendência a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, mas pela justiça da fé. Quero repetir que Noé era justo e perfeito em suas gerações, lá em Gênesis 6,9. Estas são as gerações de Noé. Era ele homem justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus. Graças a Deus por ele. Graças a Deus. Temos que também ser perfeitos, como Yeshua nos falou em Mateus 5,48. Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu, que lembra aquilo que eu falei com você. Se você obedece o diabo, você fica igual ao seu pai, o diabo. Se você obedece a Deus, você fica igual ao nosso Pai, nosso Deus celestial. Amém? Meus irmãos, temos que ser justos e perfeitos. E o padrão de justiça é o nosso Pai que está no céu. O nosso parâmetro é Deus. Como foi Noé em seu tempo, Deus quer colher de cada um de nós frutos de justiça. Temos que ser cheios de fruto de justiça, como o apóstolo Paulo nos falou em Filipenses 1, de 9 a 11. E isso peço em oração, que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e em todo discernimento, para que aproveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros e sem ofensa até o dia de Machia, cheio do fruto de justiça que vem por meio de Yeshua HaMashiach, para a glória e louvor do nosso Pai Celestial. Inclusive, Yeshua nos revela que feliz é quem tem fome e sede de justiça. Veja em Mateus 5,6. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nosso coração tem que desejar a justiça de Deus, como nosso corpo deseja o alimento e a água. Então, sejamos como Noé, em Yeshua, e tenhamos a sede e fome de justiça. Shabbat Shalom.